pastor quer descansar, vai descansar, não vai orar, tá? Vamos lá. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor? Levanta a mão. Glória a Jesus. Vamos assentar agora na mesa, puxar a cadeira, sentar, porque o maná é farto. Deus, o que os irmãos comeram até agora foram apetite, para abrir o apetite. Agora vai ser a janta. Quantos querem novamente ouvir a voz do Senhor? Digam amém. Vamos orar pelo servo do Senhor nessa noite. Eterno nosso Pai, nosso Deus, nesta noite, Senhor, aqui está o teu servo, Senhor da glória, que nesta noite foi convidado para nos trazer a tua palavra. Fala conosco por meio da tua lei, da tua palavra, Senhor. Desperta o teu povo, desperta a sua igreja. Ministra, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Senhor, nos orienta, nos aconselha, nos exorte por meio desta palavra. Nós ouvimos, nós pedimos nesse momento, Senhor, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não o que o pregador tem para dizer à igreja, mas o que o Espírito tem para falar à sua igreja. Fala conosco nesta noite, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Graças a Deus, né? Que nos dá vitória em Cristo Jesus. Muito alegre de poder estar aqui nessa noite, escolhido, né? O privilégio de poder pregar sobre missões, sobre esse tema central da Bíblia. Missões é de Gênesis a Apocalipse. Louva a Deus na vida de cada irmão que está aqui, por esse ministério, esses homens que já me antecederam, a vida do pastor presidente, homem de Deus, muito bom conversar com ele, pastor Roberto. Missionária Zéza, nós viajamos junto em 2017 com o pastor Israel, né? E foi uma bênção. Nós estivemos agora em fevereiro, tivemos ali em Coroa Grande, né? Alguns irmãos aqui estavam junto conosco. E eu tenho certeza, irmãos, que você veio nesse culto para ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela não se renova, tá? Desculpa falar isso para você. A gente ouve, né, às vezes, alguns pregadores falando assim, a palavra de Deus se renova. Não se renova porque ela não precisa se renovar. A palavra de Deus, irmão, ela é tão atual que ela é mais atual ainda do que o jornal que vai sair amanhã. O jornal que vai sair amanhã, a palavra de Deus é muito mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então não tem renovo na palavra, não precisa de ser renovado. Agora o pregador, ele precisa de ser renovado, né? Às vezes você come todo dia batata com chuchu, batata com chuchu, batata com chuchu. Meu Deus do céu, só isso que o pregador tem para dar? Só o Salmo 23, só o Salmo 91, só o Salmo 40, só o Salmo 50. E cadê a palavra? Não tem palavra, né? Então nessa noite Deus tem uma palavra para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o Evangelho mais antigo. Capítulo 16, eu vou ler o versículo 15. O costume da Assembleia de Deus é se pôr de pé quando a leitura é feita, né? Os pastores aqui sabem disso. O costume da Assembleia de Deus é esse. Então a gente respeita o costume, né, irmão? O costume, ele não é doutrina, mas a gente respeita. Eu vou ler só esse versículo, que foi o versículo que a nossa missionária me propôs. Mas eu vou dinamizar a mensagem nos minutos que me restam. Diz assim: e ele disse-lhes, aqui é Jesus falando com o colégio apostólico. A minha tradução fala indo, que no caso é correta. A sua tradução fala ide. Marcos 16, 15. Marcos
Evangelho de João Marcos, capítulo 16, versículo 15. A sua tradução, ela fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você pode tomar seu assento. Como esse texto, irmãos, é importante para nós, como igreja do Senhor. Como esse texto é importante para quem ama fazer o trabalho missionário, né? Para quem gosta de fazer o trabalho missionário. E aqui eu teria muitos assuntos para tratar sobre esse tema que foi proposto aqui para este culto, que é missões. Missões não está só, irmãos, no Novo Testamento. Apesar de, no Novo Testamento, a gente vê missões nítido, né, pastor Leandro? Nítido, tanto na vida de Jesus como na vida dos seus apóstolos. E aí a gente vai entender, como já foi falado aqui pelos irmãos com bastante sabedoria, que para a Bíblia chegar até nós, foi necessário muito sangue ser derramado. Muita gente morreu, muitos cristãos foram perseguidos, muitas igrejas foram destruídas. Então lá no Antigo Testamento a gente vai ver que Deus vai usar Israel como a agência missionária de Deus. Olha só que interessante. Israel foi a agência missionária de Deus no Antigo Testamento. Você lembra quando Deus chama Abraão, né? E diz para ele que dele todas as famílias da terra seriam benditas. Ele vai fazer promessas específicas para este homem. E essas promessas são promessas que Deus realizou parte delas na vida desse patriarca chamado Abraão. Só que infelizmente, irmãos, Israel começou a deixar a desejar. E aí a gente começa a ver Israel falhando em algumas coisas. A gente começa a ver Israel se misturando com os outros povos. A gente começa a ver Israel deixando a desejar, né? Eu acho interessante que Deus sempre vai falar para a nação assim, ó: se separem. Não é para vocês adotarem o costume dos outros povos. Isso se chama o quê? Diferenciar. A agência missionária de Deus foi Israel. A luz das nações foi Israel. Tanto é que quando a gente vai para a nova aliança, né, depois da cruz, a gente vai ver ali que quando um gentio aqui que eu falo é um estrangeiro ou um estranho à aliança de Israel, ele se convertia para o judeu, isso era algo quase impossível, né? Quando o primeiro gentio se converte na nova aliança, de repente, se eu fizesse essa pergunta aqui, será que alguém conseguiria me responder? É isso aí. O primeiro gentio a se converter à fé cristã, ele era um centurião. E o que é um centurião? Um chefe de 100 soldados. Você sabe disso? Claro que você sabe. Só que houve uma resistência. E quem é que resiste? O pastor Pedro. O pastor Pedro fica assim: como é que pode ele sendo gentio? Aí Deus teve que falar com ele. Se apresentou a ele o quê? Um lençol com muitos animais, né? De todo tipo impuro, puro. Irmão, Pedro estava extremamente religioso, resistente para o evangelho não chegar aos povos estrangeiros.
com um homem chamado Naamã. Por quê? Porque Naamã era o quê? Era judeu? Sim ou não? Ele era o quê? Então ele, ele tinha ali uma origem estranha à aliança. Mas o camarada era bom no que fazia. Toda a guerra ele ganhava. Tinha medalha para mostrar lá para todo mundo que fosse no palácio lá. E eu acho interessante que Deus foi tão bondoso com ele que deixou que uma menina, a empregada da casa dele, a cativa menina, que a Bíblia não dá o nome a ela, não tem nome, ela é uma anônima, mas que foi de grande valia para a história. E aí a gente começa a entender, irmão, que até quem é anônimo na obra tem importância. Até quem é anônimo na obra tem importância. Paulo fala que nós devemos ser ministros de Cristo. E a palavra no grego é ruperetes, que significa, sabe o quê? Remador. E o que o remador fazia no barco? Ficava lá embaixo remando, não aparecia, mas era útil. E tem gente hoje que aparece muito e não tem nenhuma utilidade. Lagoinha não deve ter ninguém assim, não. Tem muita gente que quer aparecer muito, quer mostrar muito serviço, quer dizer que é, que faz, que pode, que tem. Mas o anônimo é aquele que fica remando para o barco andar. E aí alguém poderia dizer assim: eu sou ministro, você é só um escravo de Cristo. Glória a Deus. É verdade. A palavra servo, doulos, significa escravo. Irmãos, nós estamos aqui como servos. Eu vim aqui para servir a igreja do Senhor, para que você possa hoje entender que você pode até ser anônimo na obra, mas você tem uma importância no reino. Tem um homem que aparece, pastor Leandro, só uma vez na Bíblia. Mas eu acho que ele poderia hoje se vangloriar quando ele pegasse o microfone. O nome dele é Ananias. Jesus falou assim com ele: Ananias. Ele disse: eis-me aqui, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Você vai à rua chamada direita. Deus dá até o endereço, né? Irmão, Deus, GPS é bobeira hoje. GPS é coisa do homem. O nosso Deus dá o endereço, pastor Rafael. Tem esse negócio de Deus falou. Irmão, Deus dá o endereço. Essas revelações de água de batata aí não resolvem o problema de muita gente, não. Ananias, você vai na rua chamada direita. Vou, claro que vou, né? Penso eu, ele falando, né? Demonstrando a sua obediência. E o que é para fazer? Você vai entrar na casa e lá vai ter um homem. Vou, claro que vou. Quem é o homem? Saulo. Aí já muda. Não tem como ir não, porque o senhor sabe que esse homem não vale nada, não presta. Resistência do homem. Alguém por aí fala assim: eu não preciso de ninguém para reconhecer o meu ministério. Hoje você vai aprender que você precisa. Não tem uma galera por aí assim, pastor? Aqui não tem não, para Lagoinha não. Não deve ter não. Tem. Não sei, não pode aqui. Eu vou me autoconsagrar. Eu vou me auto-ungir.
E ele fala assim: mas o senhor tem ouvido falar que ele pede? Isso é o relatório que o homem dá. Mas olha o que Jesus vai falar para Ananias: vai, porque ele é vaso escolhido. Não é qualquer vaso, é vaso escolhido. E eu quero ele, sabe para quê? Para pregar para os gentios, para os reis e para os judeus. 3 povos que Paulo teria que pregar. E segundo a história, ele foi chamado aproximadamente com 42 a 43 anos. Mas você pensa que esse homem não tinha um currículo, não? Ele tinha um currículo bom, um histórico bom. Qual o histórico dele? Ele era de uma tribo de rei, a tribo de Benjamim. Ele era um fariseu, quase que eu falei fariseu. Ele era um fariseu. E a gente hoje acha que fariseu é qualquer coisa. Não. Os fariseus, irmãos, a palavra fariseu significa separado. Ele era um homem tão extremista na lei dos seus pais, que quando ele perseguia os cristãos, ele achava que ele estava fazendo o quê? Certo. E alguém precisava encontrar com ele e mudar essa concepção que ele tinha a respeito da igreja. Nada menos do que Jesus para encontrar com ele. Quando Saulo vai para Jerusalém para poder perseguir os cristãos, ele é um homem tão inteligente. Irmão, olha só a inteligência dele, que ele vai pedir o quê? Cartas de autorização. Ele não está fazendo as coisas de qualquer maneira. Até para perseguir, tem que fazer certo. Olha, coisa, né? Até para perseguir cristão, você tem que perseguir direito. Porque se você perseguir de qualquer maneira, vai ser normal. E não tacar pedra da igreja não adianta. Botar fogo na hora do culto para aquela fumaça, né? O som alto, isso é bobeira. Som alto não para a igreja, carnaval não para a igreja. Botar fogo para a fumaça vir, né? Nos irmãos, passa uma fumaça mesmo. Fica aquele cheiro ruim, mas passa na fumaça. Tacar pedra, jogar bombinha. Aí vem o crente e fala: a igreja está sendo perseguida. Isso nunca foi perseguição, irmão. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Enquanto estiver atacando sua pedra, tá bom, só não pode mexer com a gente. E eu acho interessante que Saulo pega a carta e agora diz a Bíblia que ele respira ameaça. Atos 9, e ele vai com alguns homens. Ele vai junto com os homens. Só que eu tenho outra notícia ruim para dar. Não tinha cavalo não, tá? Tira o cavalo do texto, porque eu nunca vi cavalo no texto. Tem os pregadores aí, né, pastor, que faz um enfeite na mensagem, né, e fala do cavalo. Que cavalo? O cavalo foi você que botou. Não tinha cavalo, ele estava andando a pé. É possível que Lucas, quando escreve, não ia botar cavalo. E diz a Bíblia que ele está andando com a carta. A carta está na manga, né? Ou na manga, no bolso, não sei a roupa dele. A carta está assim. Isso é uma autorização para perseguir. Preciso mostrar essa autorização para eu poder ir lá e pegar eles. Aí de repente, irmão, diz o texto que uma luz cerca. E ele cai no chão. Quem estava com ele também cai. Só que só quem entende o sentido da voz é Saulo. Os outros dois ouviram a voz, mas não entenderam o sentido da voz. Só você ler os versículos. E a voz é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que significa isso? Essa palavra aguilhão, ela significa uma vara com a ponta de ferro, usado nas touradas.
selvagem. Touro é atribulado. Touro não gosta de ninguém em cima dele, meu pastor. Touro é ruim. E Jesus fala: agora eu vou subir em cima de você. Acabou agora o teu negócio com a perseguição. Eu vou te pegar agora. Eu nunca vi ninguém cair no chão e ficar cego. Só na Bíblia. Eu já vi quebrar braço, quebrar perna, quebrar osso, mas ficar cego. E ele ficou cego. E ele fica cego, me diz a Bíblia, que Ananias tem que ir lá na casa dele. Só que ele resiste a isso. Eu acredito que para muitos homens que estão aqui nessa tribuna, chegar onde chegaram, precisou passar pela mão de alguém. Irmãos, nenhuma obra de Deus, nenhum ministério acontece de uma hora para outra. É necessário esforço, dedicação, obediência. Ninguém irá a lugar nenhum se não consegue obedecer a palavra de Deus. Ah, mas a obra lá eu não vou falar aqui não, lá está crescendo. Mas se tiver na desobediência e não está crescendo, está inchando. Mas tem que ver como é que é lá. Meu irmão, se não tiver na obediência, não tem crescimento sadio. Tem gente que cresce, mas é doente. A doença está escondida. Aí Ananias tem que ir lá. Quando Ananias chegar lá, Ananias vai impor as mãos sobre ele. E vai dizer assim para ele: irmão Saulo, olha só, agora já chama de irmão. É inimigo. Só que agora ele vai botar a mão e vai falar assim: irmão Saulo, o Senhor me enviou aqui. Aí ele vai recuperar a visão, as escamas vão ser tiradas dos olhos dele, né? E agora ele vai começar o seu ministério pregando a mensagem que é Cristo crucificado. Só que aí, eu quero falar também um pouquinho aqui nessa noite, dentro desse texto que eu peguei aqui, que para as missões acontecerem como elas têm acontecido também nos dias atuais, ela precisa enfrentar vários inimigos, pastor Israel. E um deles é a resistência ao Evangelho. Aqui já foi falado da história da Assembleia de Deus, né? Só que se você for fazer uma pesquisa, as seitas hoje, elas também têm crescido, né? Tem crente que está pulando todo barco, sabia? Você sabia disso? Que tem crente que está virando budista e fica lá, né? Dobrado diante da estátua do Buda. Se você tem acesso à internet, você vai ver que tem crente virando ateu. Você vai ver que tem crente aí que está indo para as religiões de matriz africana. Você vai ver que tem crente aí que pulava tanto na igreja, irmão, né? Chegava já pulando no culto. Hoje está pulando lá. Então as seitas, elas têm crescido por causa de uma deficiência que a igreja tem. Qual é a deficiência? É a falta de investimento em ensino bíblico. Hoje você pega alguns crentes que não conhecem a palavra de Deus. Mas bota ele para cantar um corinho de fogo. Cabra é bom. Ele canta um corinho sem olhar a letra. Irmãos, isso é uma demônia. A primeira falha da igreja é não investir
temos uma gama de crentes que não gostam de estudar a palavra de Deus. Obreiros que foram feitos de maneira errada vão produzir obreiros de maneira errada também. A igreja não está fundamentada em milagres, ela está fundamentada na palavra de Jesus. Hoje se busca muito milagre. Hoje se busca muita bênção, as pessoas estão atrás dos milagres, mas esqueceram de buscar o Deus dos milagres. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus usou dois homens intelectuais na Bíblia. Eu digo intelectual. Tem um povinho aí, pastores, que quando vai pregar, eles têm uma mania feia de bater na teologia, né? Eu já fui pregar em lugar com o meu anel, que eu comprei com o meu dinheiro e eu vou usar ele quando eu quiser. Hoje eu não vou ter ele. E aí o camarada achou que estava, né? Ele se achou a última Coca-Cola do deserto. E ele bateu na teologia, falou mal, pá. Aí eu fiquei pensando, falei assim, quando eu pegar esse microfone, ele vai ficar doido comigo. E aí tem um povinho aí que fala assim, não precisa estudar não, porque o Espírito Santo vai revelar. Não é assim? E aí vem para cima dos púlpitos para pregar, irmãos, uma mensagem copiada da internet, cheio de sincretismo, de coach, de filosofia pagã, e o povo lá embaixo que não lê, que não conhece, que não frequenta o culto de doutrina porque não gosta da Bíblia, tem nojo da Bíblia, bate papo. Deus usou Moisés, que foi um homem intelectual, 40 anos estudando no Egito, Atos 13, 22. Deus usa esse homem, missionária Zésa, como um homem intelectual. Ele poderia se vangloriar. Irmão, Moisés era um cara. Pensa no profeta bravo, era ele. Deuteronômio 34:10 vai dizer que nunca se levantaria profeta igual Moisés. Acho que pode ler aí, conferência, tá? Deuteronômio 34:10. Eu ainda estou lembrando dos versículos. Não sei se daqui a uns anos eu vou lembrar. Esse homem, pastor Leandro, era tão bravo que o diabo queria o corpo dele. Judas escreve isso. O cabra morreu, mas o diabo queria pegar o corpo dele, disputou com o arcanjo Miguel. Não era qualquer um. Era um cara. Ele ficou 40 anos, irmão, estudando aritmética. Irmão, estudou um monte de coisa no Egito. Só que Deus fez ele ficar mais 40 no deserto para estudar na escola de Deus. E essa escola aí, meu irmão, você aprende na prática. O irmão aqui falou que teve que empurrar o barco, né? Então. Mas eu já sei tudo, mas agora tu vai aprender na escola de Deus. E qual é a escola de Deus? Monte, apacentando rebanho do sogro. E quando ele olha, ele fica impressionado que ele vê aquele arbusto pegando fogo e não se consumindo. O que ele aprendeu lá no Egito era totalmente contrário ao que ele viu no deserto. Quando ele se aproxima da árvore, ele vai ouvir a voz de Deus: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você
perigoso. Isso faz você cair. Moisés teve que ouvir o sogro. Quem era o sogro dele? Jetro, sacerdote midianita. Êxodo 18:31. Ele vai falar assim: Moisés, está muito pesado o negócio para você. Não carregue tudo nas mãos. Não pegue problemas, senhores, da igreja e leve para sua casa, porque você pode trazer problema para dentro do seu lar e o seu lar se destruir. O que nós temos visto nos dias atuais são obreiros fracos de Bíblia, que já não tem moral para dizer como Pedro e João falou na porta formosa: olha para mim. O negócio hoje é olha para Jesus, não. Você tem que falar: olha para mim, olha como eu faço, olha como eu ando, olha como eu falo, olha como eu chego, olha a minha vida, olha meu testemunho. Aí sim a gente vai poder ver se vale a pena ser obreiro. Aí Jetro vai falar para Moisés assim: separa homens, Êxodo 18:21, homens capazes, tementes a Deus, homens que não são avarentos. Já fala aqui de dinheiro, de avareza, de cobiça. Vou fechar a Bíblia que eu já estou terminando. Eu preciso ouvir. Eu conheço líderes que fracassaram porque não conseguiram ouvir. Quando Paulo ele passa ali pela cidade de Listra, se não me falha a memória, Atos 16, ele encontra um rapaz que era de uma família mista, grego e judeu. Quem é ele? Timóteo. Timóteo era novo, era inexperiente, mas ele coloca Timóteo para segui-lo. Era o seu aluno, era o seu discípulo, o seu aprendiz. E ele escreve 2 cartas pastorais. A última carta, que é a segunda carta de Timóteo, é a carta da prisão, pastor. Ele está preso, próximo do seu martírio. Sabe aonde Paulo está? Numa masmorra gelada, fria, César. Sem esperança entre aspas. E ele está lá. Só que ele está escrevendo uma carta, e essa carta é uma carta de recomendações. E ele fala assim: olha, quando você vier, Timóteo, traz a minha capa e os pergaminhos. Alguém que está quase chegando à morte ainda pede um livro para ler. Irmãos, aonde tem Bíblia tem poder de Deus. Aonde tem palavra tem poder do Espírito. Não precisa forçar a barra. Não precisa pegar o Espírito Santo e brincar com a personalidade dele, não. O Espírito trabalha na medida que a palavra é pregada. Na medida que o mensageiro vem com a mensagem missionária César, o Espírito trabalha nos corações. O Espírito capacita. O Espírito transforma na medida que a palavra vai sendo pregada. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo está pronto para passar pelo martírio, mas ele está preocupado com a igreja. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela sofreu resistência do governo, dos imperadores, dos judaizantes. Você sabia que no período que Jesus pregou aquele sermão da carne dele, do sangue dele, a igreja ela recebeu uma calúnia? E qual foi a calúnia? A calúnia foi que os cristãos eram canibais. Os cristãos foram chamados de canibais. Porque quando Jesus vai falar sobre a carne dele, eles não entenderam.
Os discípulos não entenderam que Jesus estava falando que se não se alimentasse do seu corpo e do sangue, não teria vida em si mesmo. A igreja tem sido perseguida. A oposição, irmãos. Hoje o nosso país é um país laico. É livre para pregar, é livre para fazer tudo. E o que tem acontecido não é a perseguição externa. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua segunda epístola, no capítulo 2, ele fala de uma perseguição interna. Porque a primeira carta de Pedro trata-se de uma perseguição externa. Ele usa a palavra fogo ardente ali, como aquela perseguição que estava vindo sobre os cristãos da Ásia Menor, se não me falha a memória. Só que quando ele escreve a sua segunda carta, ele vai falar sobre uma perseguição interna. E essa perseguição interna é a mesma perseguição que Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele vai prever. Qual é a perseguição? É quando ele fala ali para o povo da igreja de Éfeso, quando ele estava saindo daquela cidade, porque ele já tinha feito ali a obra missionária, mas ele fala assim, ó, sei que depois da minha partida. Pode conferir Atos capítulo 20, versículo 28, 29 e 30. Eu não vou ler não, mas eu vou citar o texto. Paulo reúne os presbíteros e fala assim para eles, ó, sei que depois da minha partida. Paulo está falando assim, eu vou embora, mas entre vocês alguém pode se levantar falando coisas pervertidas. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. De uns anos para cá, nunca se viu tanta bobagem. Tanta bobagem sendo falada em nome de Jesus. Tanta pregação sem Jesus. Tem tudo, menos Jesus. Hoje em dia o negócio é adivinhar. Aleluia. O negócio hoje é adivinhação. Aonde adivinha eu vou. Glória a Deus. Aonde adivinha eu quero estar. Cuidado. Outro dia um irmão falou para mim assim, olha, eu vou te convidar para ir no culto. Rapaz, o culto lá é fogo puro. Quando fala fogo puro, eu já fico até pensando se é fogo de Deus ou fogo humano, estranho. Tem um varão que ele faz um negócio no comecinho do corpo, e ele fez para mim, para me ver. É girar de Jesus. Ele faz um negócio assim, daqui a pouco ele começa a fazer assim com a mão, e ele fala que tem uma unção na mão dele, e ele joga, o povo cai. Eu falei, eu quero ir lá, quero ir lá para ver se eu vou cair. E a igreja estava cheia. Tinha gente que brigava assim, eu quero sentar aqui, eu quero sentar na frente. Porque eu quero sentir esse poder. E tem um monte de crente correndo atrás dessas aberrações, sabe por quê? Porque gosta. Porque gosta. Porque está querendo ouvir uma coisinha assim que, ó, faça o seu ego aflorar. Nós precisamos tomar cuidado. Os pastores que doutrinam precisam exercer essa função, essa vocação com sabedoria. Tem pastor hoje que tem medo de pregar contra o pecado. Doutrina bíblica não tira ninguém da igreja. Tira. Não tira não. Palavra, irmão, ela faz você ficar. Jesus
sermão, a gente achou. Quer ir embora também? Eu acho interessante que Jesus não tinha medo de perder. E os pastores de hoje têm medo de perder? Pega leve, viu, varão? Eu já ouvi isso. Varão, olha, eu fiquei sabendo aí que tu pega bem pesado, né? É. Eu falei assim, não pego não, eu não posso pegar pesado. É pega leve, cuidado com o que você quer falar. Irmãos, o verdadeiro pregador tem compromisso com a palavra, com a consciência, com a palavra de Deus. O meu compromisso não pode ser com o homem, o meu compromisso precisa ser com a palavra. O pregador não pode fazer média para abrir porta. Sabe o que Paulo falou para Elimas? Atos 13. Ele estava querendo afastar o propósito Sérgio Paulo da fé. Ele fala assim: filho do diabo você, já manda logo na lata. Chama ele assim, filho do diabo. Irmão, tem muito filho do diabo hoje, sabia? Por isso que a palavra missões, ela é uma palavra muito pesada. Nós precisamos fazer missões urgentes. A urgência da missão está nas mãos da igreja. Mas pregarei para quê? Para quem não conhece. Para as seitas. Os sectaristas estão por aí, se preparando, estudando, pegando, as técnicas. Tem crente que não vai para a escola dominical. Aí sabe o que Deus faz? Eu não vou terminar, tá, pastor? Aquele relógio ali hoje ele não está convertido. Falei com o pastor que aquele relógio que ele botou grande ali é para o pregador ver que tem que acabar. Bem grande. Nunca foi um relógio desse tamanho. Aí o camarada não vai para a EBD. Aí dá 9h30. Aí Deus é lindo que Deus envia 2 testemunhas de Jeová na porta dele. Ai, que coisa boa, né, irmão? Ai, que delícia quando vai 2 testemunhas de Jeová para revelar você na palavra. Vai te dar uma lição na Bíblia para tu aprender a estar na escola bíblica dominical, estudando a palavra de Deus, conhecendo. Nenhum pregador se faz sem estar na EBD. Mas sabe por que não vai na EBD? Porque fica na vigília. A vigília é todo o tempo dele de descansar, para domingo ele está lá, sentadinho, anotando, ouvindo a palavra, conhecendo a Escritura. Para quê? Para ter moral para pregar em cima do púlpito. Eu já coloquei lá, aparecendo vezes. Aí a gente fala de missões como se fosse a coisa mais simples do mundo. Não. Missões está no coração de Deus. E no teu, tá? E no teu, tá? Ah, eu vou fazer a obra. Quando? Quando ficar doente? Está aqui o pastor Carlos, não escreve, mas estava pregando lá em Coroa Grande. Só faltava levitar. Ele é cego. E tu que enxerga? E tu que tem as tuas pernas? E tu que tem saúde para dar e vender? Vai orar, Senhor, me abençoa, abre a porta, envia isso, envia aquilo, mas tu não consegue abrir a boca para falar de Jesus dentro da sua família, dentro do seu trabalho, na sua faculdade. Você se amarra para não falar. Deus está falando conosco. Deus está chamando
perspectiva, irmãos, ela foi crescendo, a igreja ela vai crescendo gradativamente. A igreja foi crescendo, Jesus chamou 12, dos 12 veio 70, dos 70 veio 120, dos 120 veio 3.000, dos 3.000 veio 5.000, e hoje a igreja é grande. A igreja não pode ser estática, apática, ela precisa pregar. Ela precisa entender que o chamado da pregação não é para alguns, são para todos, é coletivo. Ah, mas o pastor ainda não me reconheceu. Ué, mas a Bíblia já mandou você pregar. Mas a Bíblia já lhe ordenou que você tem que pregar. Mas para você sair ao campo, você precisa se preparar. Eu costumo dizer que sempre, pastor Leandro, tem um demônio nos esperando no campo. Sempre vai ter um demônio que vai usar a boca de alguém para tentar afrontar você. E será que você está preparado para ser afrontado? Será que você está preparado para ser xingado? Eu quero nessa noite que você reflita nisso. Paulo, ele tomou uma surra em Atos 16 do carcereiro romano. E foi surra do sangue saindo, surra da pele ficar cortada. A Bíblia usa a expressão vergões. Lucas era médico, então ele entende disso. Ele vai escrever que ele ficou todo ensanguentado, todo ruim, irmãos. Daqui a pouco, mesmo que bateu nele, está fazendo uma pergunta para ele. E qual é a pergunta? Como faço para ser salvo? Você sabe responder essa pergunta? Para você ser salvo, você não pode cortar o cabelo. Não é assim? A igreja está botando a tradição acima da palavra. Tem crente que até briga na rua. Está botando a tradição em cima da Bíblia. Está botando a experiência acima da Bíblia. Para você ser salvo, você não pode cortar o cabelo assim, desse jeito que você corta assim, para trás, igual o meu. Não pode ter esse bigode. Aí Paulo fala assim, Paulo está ali todo suado, mas ele não leva em consideração. Ele não vai se vingar, ele vai dizer assim, olha, para você ser salvo, carcereiro, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Você tem que ter bala na agulha para falar. Sabe o que o carcereiro faz? Eu quero. E sabe o que o carcereiro vai fazer, pastor Jara? Vai cuidar das feridas de Paulo. Você está pronto? O missionário, você está pronto para apanhar? Hã? E ele ganha o carcereiro e a família dele. E a igreja de Filipos nasce, composta de uma mulher chamada Lídia, de uma jovem adivinhadora e de uma família de um carcereiro. Paulo funda uma igreja em Filipos, depois ele escreve uma carta para lá. Se coloque de pé. Eu tive uma experiência há muito tempo atrás com o testemunho de Jeová. Aquele dia, irmão, eu pensei que eu ia voar. Eu preguei com tanta autoridade para aquela mulher, César. Eu estava dentro do salão dela de cabeleireiro. Que ela ficou, eu via raiva, eu via ódio. Ela falou, lhe convido a se retirar do meu salão. Eu falei, ô
coisas. Pois não. Mas o que eu vim fazer, eu já fiz. Vim pregar para você que a tua religião não vai te levar para o céu. Que os teus escritos não vão te levar para o céu. Que o Jesus que você diz que não é Deus, é Ele que vai te levar para o céu. E ela me pegou pelo braço. Eu falei, pode pegar. Pode me botar para fora. Você tem que estar preparado para dar sua face à tapa por causa desse evangelho. Agora esses negócios de etiquetinha, de pregador etiquetado, né? Pregador de púlpito. Tem muito pregador de púlpito. Tem muito pregador, irmão, que só prega no púlpito. Não. O meu púlpito é lá fora. O meu púlpito é no ponto do ônibus, na fila do banco. Aonde eu estiver, eu preciso olhar para as almas com compaixão e falar para elas que sem Jesus não haverá salvação. Esse evangelismo Jesus te ama não funciona. Que isso? Sinto muito te dizer. Esse negócio de tu pegar um folhetinho, dar na mão do boneco e falar para ele, Jesus te ama, não funciona. Você tem que parar, você tem que conversar, você tem que dialogar. Foi falado aqui que tem que cuidar. Não adianta pregar se não cuidar. Tem que cuidar. Tem que fazer discípulos. Tem que ensinar. Irmãos, nós precisamos ensinar a palavra. Pastores, vocês precisam ensinar a palavra. O líder não pode chamar a atenção se ele não ensina. Ele tem que ensinar. Jesus, escuta essa que eu vou falar. Você já sabe, mas eu vou falar. Primeiro Jesus fazia, depois ensinava. Tem um problema no nariz quando estou pregando, coça muito. Primeiro Jesus ensinava, depois ele fazia. Não é fazer primeiro e ensinar depois. Primeiro você faz, depois você ensina. Eu quero fazer uma oração. Eu não vou pedir para Deus levantar missionário, não, porque já levantou, você já é um missionário. Eu já sou um missionário. Aqui tem vários missionários, cada um na sua forma de falar. Mas eu vou orar para Deus te dar, sabe o que? Coragem. Porque tem crente que é medroso. Lá no mundo batia em todo mundo. Brigava. Era barraqueiro. Aí quando veio para Jesus, eu não quero falar não, sabe? Tem um bicho na Bíblia que foi missionário, mas jumenta. Eu ia pregar isso, mas eu falei, Jesus, não vou pregar isso não, Jesus, é muito pesado. A jumenta missionária. Deus só usou a jumenta uma vez. E hoje ele quer usar você. Senhor, dá um abraço no fulano. É claro, com o teu braço que ele vai dar. Senhor, fala com fulano. É com teus pés que ele vai fazer você ir lá e falar. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas você continua sentado e lamentando com seus problemas pessoais. Deus vai criar uma situação para você ir. Pode deixar. Deus vai criar uma situação para você ir. Tem pessoas, tem públicos, tem lugares que Deus está preparando para você ir. Não é para eu ir, é para você. E tem lugar que é para eu ir, mas tem lugar que você quer ir, que Deus não quer que você vá, mas você quer ir. Só que Ele vai fazer você entender que é lá que você tem que ir. Para a Assembleia de Deus nascer no Brasil, Deus teve que usar um homem com outra nacionalidade, não é isso? Não pôde usar daqui? Mas não quis. Chegou de outro país. Isso é a vontade soberana de Deus. Dê a mão para o irmão que está do seu lado.
Jesus salva, que Jesus liberta. Fala que o sangue de Jesus fala, tem poder, salva, reme de todo pecado. Eu vou orar. Senhor eterno e poderoso Deus, aqui está a tua igreja. A tua igreja que tu chamou para pregar a tua palavra neste mundo. A tua igreja que o Senhor condicionou para pregar as boas novas deste mundo. Assim como um dia o teu Espírito que estava no princípio da criação, pairando sobre as águas, dando vida naquela terra, assim eu te peço, Espírito Santo, aonde não tem vida, aonde está seco, aonde não tem perspectiva nenhuma, Espírito Santo, eu te peço nessa noite, dá vida nessa noite, dá vida nessa casa, dá vida nessa família, dá vida nesse ministério nessa noite, dá vida, Espírito Santo, dá vida nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. E assim, eu quero agradecer pela oportunidade. Deus continue abençoando o pastor Leandro e todas as Amém, irmãos. Eu sei que a hora está avançando, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está me mandando rapidamente. Eu peço a pastores, missionários e missionárias que desçam e coloquem a mão na bandeira do Brasil. Vamos estar orando pelo nosso país. Vocês podem descer rapidamente, por favor? Vamos colocar a mão sobre a nossa bandeira brasileira. Aleluia, louvado seja Deus, o nosso país. Vamos, igreja. E eu peço à igreja que fique de pé e interceda pelo nosso país.